Seja bem-vindo ao 7º episódio da nossa série Inglês com Músicas. Aqui a gente sempre pega um artista, uma música do artista e a gente vai desvendar junto para aprender coisas novas de inglês por aqui, através de coisas que a gente gosta, de conteúdo que a gente gosta. Isso acontece quando você estuda através de músicas, através de filmes. Eu gosto de fazer bastante isso por aqui. E é exatamente isso que a gente vai fazer no nosso encontro de hoje, dessa vez com Miley Cyrus. É isso mesmo, a artista Miley Cyrus. Eu selecionei uma música dela pra gente estudar junto aqui hoje, que é The Climb. É uma música que eu gosto muito, The Climb, e eu separei ela aqui, a letra, pra gente poder estudar junto hoje, essa música aqui. Então vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou passar a letra inteira, e depois a gente volta desvendando parte a parte, frase por frase, para tirar todas as suas dúvidas sobre essa música. Lembra das nossas regras. Tudo que acontece dentro de músicas é escolha do autor, escolha do artista. A gente não pode questionar tanto por que ele escolheu aquelas palavras, sendo que é poesia. Poesia tem licença poética para escrever as palavras da forma que preferir. Então não espere que todas aquelas regras que você conhece do inglês padrão, formal, que você aprende nos livros, se apliquem quando você estuda músicas. Então vamos começar? Olha só, ela fala assim: I can almost see it. That dream I'm dreaming. But there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. I gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Ok, é isso que fala a letra da música inteira. Agora a gente vai passar por ela desvendando tudo o que acontece por aqui, tirando todas as dúvidas. Mas pra gente começar, deixa eu só tirar uma dúvida relacionada ao nome da música, que é The Climb. Significa a escalada, a subida. Isso é climb. E olha só, a pronúncia dessa palavra não é climb, não é climb, é climb. Você vai perceber que palavras com esse MB junto, assim, elas acabam comendo o B na hora de pronunciar, então o B some. Climb, climb. O mesmo acontece com essa palavra famosa aqui, ó. Tipo bobo mesmo, né? A pessoa tá fazendo bobeira, tá fazendo graça. Isso é dumb em inglês. E olha só, não é pronunciado dumb, é dumb, tá? Dumb. Bobo no sentido de jovem, de inocente, esse tipo de coisa. So, the climb, a escalada. Vamos ver o que ela fala aqui. Ela começa a letra da seguinte maneira. Ela canta assim: I can almost see it. Que significa, eu quase consigo ver. Nessa frase existe o verbo, a ação, see, que significa ver. Todas as vezes que eu pontuar aqui embaixo verbos, ou seja, ações, coisas que você pode fazer, eu sempre vou colocar com o to no começo, tudo bem? Sempre vou colocar com o to só para apontar que isso aqui é um verbo. A função do to aqui embaixo é colocar essa palavra aqui na forma padrão de dicionário e mostrar para você que é um verbo. Só que quando tiver nas frases, na prática, o to some. Daí que vem to be, por exemplo, que é o verbo ser. O nome do verbo mesmo é be, só que a gente fala to be quando vai falar na forma padrão, sem estar dentro de uma frase. Inclusive, sobre isso que eu acabei de te explicar sobre o to, no nome da música aparece a palavra climb, escalada, a subida. Só que existe a ação, o verbo, to climb, é uma outra palavra que significa escalar, subir. Por isso que é importante nas explicações eu colocar para você aqui embaixo se tá com o to ou não, tá bom? É importante para que você saiba que eu não tô falando da ação, tô falando só do nome da coisa. Nesse caso aqui, é a ação. So, to see é ver. E aí é utilizado o can, que é a palavra que você usa para indicar que você consegue fazer aquilo, que você tem a capacidade de fazer. Então a frase I can see significaria eu consigo ver. Pode usar o can para qualquer ação. I can try. Tá, eu posso tentar. Eu consigo tentar. Não sei se eu vou conseguir, but I can try. Posso tentar. I can speak English. Eu consigo, eu sei, eu posso, eu tenho a capacidade de falar inglês. Então o can vale para todas essas ações. Só que ele só não fala I can see, ele fala I can almost see, eu quase consigo ver. Esse almost significa justamente o quase. E Vinícius, e qual é a função desse it aqui no final? Olha só que interessante. Quem vê, vê alguma coisa. O que você vê é esse it.
Então, por exemplo, eu quero que você corte uma carne pra mim, por exemplo. Aí você pega a faca lá, você tá meio com medo de mexer com a faca, de cortar e tudo mais. Aí eu falo pra você assim, ó, do it. Faça. Só que eu não posso falar do sozinho assim. Tem que ser do it. Faça essa coisa aí que eu quero que você faça. Tá bom? E nessa frase, esse it faz essa função. I can almost see it. Eu quase consigo ver essa coisa aí que a gente conhece pelo contexto. Ele fala na próxima frase qual que é aquela coisa que ela quase consegue ver. That dream I'm dreaming. Aquele sonho que eu estou sonhando. Olha só que interessante. A coisa que ela está quase conseguindo ver é o sonho dela. Nessa frase existem duas palavras. Dream, que é o sonho, my dream, o meu sonho, e existe a ação, o verbo to dream, também está aqui nessa frase, que é o sonhar. Por isso, de novo, é importante eu marcar para você aqui, na explicação, se tá com o to, que é uma ação, porque às vezes tem palavra que existe tanto uma ação quanto o nome de uma coisa, tipo o próprio dream. Quer ver outra palavra que acontece isso? Love, que é amor, e a ação to love, que é amar. São duas palavras diferentes, tá bom? So, that dream é aquele sonho. A função do that é apontar alguma coisa que está longe. That dream. Eu consigo ver lá longe aquele sonho lá que eu tenho. Tudo bem? E o I'm dreaming, que aparece no final, significa eu estou sonhando. Porque esse I'm contraído é I am dreaming. Eu estou sonhando. Todos os verbos, ou seja, as ações têm uma forma em inglês que a gente chama de forma ing. Tá vendo que termina com ing aqui? Isso aqui é o verbo dream na forma ing. Essa forma ing tem muitas funções. Uma dessas funções é falar que você está fazendo aquilo. Por exemplo, do é fazer. Doing é fazendo. Run é correr. Running, correndo. Dream, sonhar. Dreaming, sonhando. I'm dreaming, eu estou sonhando. Esse uso do ing, expressão do que está fazendo, é o uso mais famoso da forma ing aqui no Brasil entre estudantes de inglês, mas esse não é o único. Nesse caso é isso, mas esse não é o único uso do ing. Então, não é só porque está dreaming que sempre vai ser sonhando. Não é isso. Tem que olhar caso a caso. Nesse caso é. Beleza? Se você quiser dar uma olhada em mais usos da forma ing, eu tenho aqui no canal te mostrando esses outros usos que vão além disso. É só você clicar aqui em cima na gravação desse vídeo que você consegue ver. Alright. That dream I'm dreaming, aquele sonho, eu estou sonhando. Nossa, Vinícius, parece que está faltando alguma coisa aqui entre essas duas ideias. Porque em português a gente tem o que, né? Aquele sonho que eu estou sonhando. Em inglês, a gente até tem uma palavra que faz essa função, que é o that. That dreaming, that I'm dreaming, que ele conecta as duas ideias. Só que esse that, conectando ideias, não é obrigatório. Como não é obrigatório, não é sempre que você vai ver ele sendo usado aqui. Não é usado da mesma forma que no português. So let's move on. That dream I'm dreaming, aquele sonho que eu estou sonhando. Que é a mesma coisa de falar that dream that I'm dreaming, aquele sonho que eu estou sonhando. Essas duas frases significam a mesma coisa, mas a artista escreve sem. Então a música é cantada sem esse that. Então eu tô quase conseguindo ver esse sonho que eu estou sonhando por tanto tempo. Mas, there's a voice inside my head saying. Mas tem uma voz dentro da minha cabeça dizendo. Aí ele vai falar na próxima frase o que essa voz está dizendo, beleza? Nessa frase, a gente começa com o but, que é uma oposição. Eu quase consigo ver esse sonho, mas tem uma voz. Porém, tem uma voz. Entretanto, não importa a palavra do português que você vai colocar aqui, só entende que acontece alguma coisa, mas tem uma oposição. Mas, tá? Mas o que? There's a voice. Esse there's que aparece ali, galera, que na origem é there is, significa que há alguma coisa. Existe, tem alguma coisa. No sentido de existência, tudo bem? Não é ter de posse, eu tenho um carro. Não é isso. É o tem de existência. Tem uma voz ali. Existe uma voz ali. Então você consegue falar coisas como, por exemplo, there is something. Há alguma coisa. There is something. Tem alguma coisa aí. Outro exemplo. There is a person. Há uma pessoa. Existe uma pessoa. Então você tem que tratar esse there is como um bloco. Ele não é a tradução para ele, é o sentido para ele que você vai encontrar, não é palavra por palavra. Não é uma tradução pro there, outra pro is. Guarda o there is como um bloco que existe uma voz, tá? Então é um erro muito comum, principalmente entre quem está começando, que é de falar a ideia do ter
com o have, por exemplo. Tem um gato ali. Have a cat there. Pois é, você não pode usar o have com esse uso. O have é só para posse. Para você falar que tem um gato ali, there is a cat there. Em vez de falar there is a person ou there is a cat, tem uma pessoa ou tem um gato, o que essa frase fala é tem uma voz. There's a voice. Inside, dentro. Dentro de quê? Inside my head. E esse my, galera, aponta a qualquer coisa que for minha. Como, por exemplo, my family. My family, minha família. Se eu falo das minhas coisas, my things, minhas coisas. E nessa frase aparece my head, que é minha cabeça. Qualquer coisa pode ser apontado como my para falar que é meu. My brothers, my sisters, my cars, my responsibility, my duty, my qualquer coisa. Meu. O my nunca muda, sempre é my. Não importa se aqui for uma coisa ou duas coisas. So, there's a voice inside my head, tem uma voz dentro da minha cabeça dizendo, saying. Aqui é mais um caso da forma ing de um verbo falando que está fazendo aquela ação. Porque na origem a gente tem dentro dessa frase o verbo to say. É esse verbo aqui, ó. O verbo dizer. Say é dizer, saying, dizendo. Então a voz da minha cabeça está dizendo o quê? You'll never reach it. Você nunca vai alcançar. Olha que interessante. Nessa frase vai ajudar bastante a gente a entender o it, que apareceu lá no começo. Existe o verbo, a ação reach, que é alcançar alguma coisa. Literalmente alcançar, de pegar mesmo. Você está tentando pegar uma chave que caiu no meio do sofá. I can't reach it. Eu não consigo alcançar para pegar a chave. É alcançar, literalmente. E se eu falo para você que você vai alcançar, eu tenho que falar you will reach. Vou colocar os 3 pontinhos porque tem que ter a continuação da frase, tá? Você vai alcançar. E nessa frase é usado justamente esse will, que expressa futuro. Significa que aquela coisa vai acontecer. Então qualquer pessoa e qualquer ação é só apontar com um will para falar que aquilo vai acontecer no futuro. Por exemplo, I will sleep. Eu vou dormir. Por exemplo, Vinícius, o que você vai fazer durante a viagem? I will sleep. Eu vou dormir durante a viagem. Eu dormirei, eu hei de dormir. Não importa como você vai traduzir para o português. Veja bem, will não significa vou. Tipo, cara, você vai pro parque com a gente? Vou, will. Não, não é isso. Will é futuro. O vou é a palavra do português que a gente usa para expressar futuro também. Então por isso que eu traduzo will para vou. Só que will não significa o voo do português. Tanto que eu posso traduzir isso aqui como dormirei. Posso traduzir isso aqui como alcançará. Porque a diferença é que aqui tá com a segunda pessoa, né? Tá com você. Então alcançará. E esse will tá contraído. You will reach. Você vai alcançar. Só que eu posso contrair esse will para ficar desse jeito. You'll, tá? Igual I am vira I'm, you will vira you'll. Só que não fala que você vai alcançar, fala que você nunca vai alcançar. E o never é justamente o nunca. Essa é a diferença entre essa frase e essa. Aqui eu tô falando que você vai. Se eu reduzisse, estaria tudo bem também. You'll reach, você vai alcançar. You'll never reach, você nunca vai alcançar. Alcançar o quê? Tem que ter o quê que você vai alcançar. It. Essa é a função do it aqui, de novo, mostrar. Você nunca vai alcançar essa coisa aí. O que é essa coisa? Mostra na frase anterior. That dream I'm dreaming. Você nunca vai alcançar esse sonho. Então, a frase de baixo está falando sobre a mesma coisa que fala esse primeiro it. I can almost see it. Eu quase consigo ver esse sonho aí, que é o que ela fala na frase seguinte. E esse it, de novo, que aparece 4 frases abaixo, ele está falando sobre aquele sonho lá de cima. Perfeito? Então, você não precisa necessariamente colocar na tradução embaixo. Você nunca vai alcançar isso. Não precisa falar nada disso. It não significa isso. It substitui uma ideia que você já sabe. O theirs, mandaram aqui no chat que ficaram na dúvida com o theirs. Isso aqui é um bloco, there is, que significa que existe, que há alguma coisa. Então você guarda isso aqui como um bloco. There is expressa existente. Por exemplo, alguém chega na sua casa e pergunta, ei, tem alguém aí? Aí você responde, yeah, there is me, tem eu. Então, existe eu estou aqui. Ele expressa que existe alguma coisa. E sempre vai aparecer, there is, junto. Na frase seguinte, falou aqui que eu quase consigo ver esse sonho, mas a minha voz dentro da cabeça, uma voz dentro da minha cabeça diz que eu nunca vou alcançar. E aí? Every step I'm taking significa cada passo que eu tomo, cada passo, tanto no sentido literal, de você tá caminhando, cada passo que você dá, mas
Cada passo que você dá em relação a um projeto. Nossa, eu avancei mais um passo, eu dei mais um passo. Eu posso traduzir isso aqui como dou, né? Cada passo que eu dou. E step I'm taking é justamente cada passo que eu estou dando, tá bom? Cada passo que eu estou fazendo. Por quê? A palavra step é o passo, literalmente o passo de caminhar, só que também pode ser o passo de uma etapa. Step 1, primeiro passo. Step 2, segundo passo. E o every, ele fala de todos. Todos os passos, cada um dos passos. Esse é o sentido do every, que surge palavras como everything, todas as coisas, everybody, todas as pessoas, every step, todos os passos. Traduzir como cada passo, mas é só uma opção de tradução. O sentido é que ele fala de todos. Every step, cada um dos passos, todos os passos que eu estou dando, that I'm taking, de novo, poderia ter um that aqui. Every step that I'm taking. Vou colocar outra versão de tradução para vocês não ficarem confusos, tá? Todos os passos que eu estou dando. Olha como isso aqui é o literal. Só que isso aqui também tá certo. Porque tradução não é você fazer palavrinha por palavrinha, bonitinho, só traduzindo cada palavra do inglês para uma palavra do português. Tradução que eu coloco aqui embaixo é o sentido geral da frase. E isso passa a mesma ideia, principalmente para música. Música a gente gosta de passar ideias dentro de frases menores. Então cada passo que eu dou, every step that I'm taking. Vinícius, por que usa o take aqui? Olha só, o take, ele é uma palavra muito abrangente. O take, o get também tem essa ideia. Ele não é usado para um único caso e também nunca vai ser traduzido de uma única forma do português. O take, ele é bem abrangente, principalmente dentro de expressões. Por exemplo, o próprio steps that I'm taking, passos que eu estou tomando. É o take que você tem que usar para esse caso. Então ele faz parte desse bloco, take steps, dar passos. E de novo está na forma ing para falar a ideia de que você está fazendo aquilo. Então cada um dos passos que eu dou, cada um dos passos que eu tenho feito, every move I make, cada movimento que eu faço, tanto move, literalmente, de um move, make some moves, faça movimentos, só que também tem o sentido mais figurado da coisa. Os movimentos do seu projeto, os movimentos rumo ao seu sonho. Every move, então, é todos os movimentos que eu faço. I make. Eu deixei o that aqui, não era pra ter o that, né? Eu coloquei o that só pra mostrar pra você que poderia ter, mas na letra da música não tem. Aqui também não tem. Every move I make. Cada movimento que eu faço. Palavras dessa frase. Move, que é um movimento. Não confunda nessa frase com o verbo move, que é se mexer. Esse é um verbo, isso aqui é um substantivo, o nome de uma coisa. Uma ação e o nome de uma coisa, são palavras diferentes. O que aparece nessa frase é o move, um movimento. E tem o make, que é fazer. Então, fazer movimentos em inglês é to make moves. Every move I make, cada movimento que eu faço, feels lost with no direction. Se sente perdido, sem direção. Então, cada passo que eu dou, cada movimento que eu faço, cada movimento no sentido de uma ação que eu tomo em rumo ao meu sonho, todos eles se sentem perdidos, sem direção. They feel lost. Por quê? Existe o verbo, a ação, to feel, que significa sentir. Então, por que tá com S aqui? Porque eu tô falando every move feels lost. Todas as minhas ações se sentem perdidos. Todos os meus passos se sentem perdidos. Então esse feels, ele tá concordando lá em cima com every step e every move. Por isso que tá conjugado assim com o S. Porque quando eu tô falando de it, tem que ter o S, tá? Então, I feel, eu me sinto. You feel, você se sente. Se eu falo dele ou dela, incluindo it, tem que ser it feels, com S. O meu passo, o meu movimento, enfim, não tem como traduzir o it, porque o it substitui uma coisa que apareceu na conversa. No nosso caso é every step e every move. Então, não tem como traduzir o it de uma forma sempre igual. Algo que está dentro da conversa se sente, tá? Se sente como? Perdido. Lost significa perdido. Quem já viu o nome da série aí? Lost. Perdido sem direção. With no. Olha que interessante. With no significa sem. Você já ouviu a palavra with? Que significa com? With no é sem. Olha que interessante. Eu poderia falar essa frase assim, ó. Without a direction. Sem direção. Sem uma direção. E esse without a, eu posso substituir por with no. Posso substituir por with no. Então, falar without a direction e with no direction é exatamente a mesma coisa, tá? Então, para quem conhecia without, isso já mata essa dúvida. Então, por exemplo,
Você quer um café sem açúcar? Você pode falar assim, coffee without any sugar, que é um café sem açúcar. Without sugar sou estranha, tá? Tem que falar without any sugar. Café sem açúcar. Só que esse without é a mesma coisa que with no. Coffee with no sugar. Olha esse outro exemplo. Without any hope significa sem nenhuma esperança. É a mesma coisa que falar with no hope. Sem esperança. Sem nenhuma esperança. Então, with no, ele substitui without any. Poderia caber aqui, without any direction. Também substitui without a. Sempre with no pode entrar lá, sem problemas. Alright? O no também tem outro sentido, de nenhum, né? Estou errado. Ou estou errado. Mateus, sim, o no tem o sentido de nenhum. Então, with no direction é com nenhuma direção. É isso mesmo, with no é porque justamente o no tem sentido de sem nenhum. Então, with no direction, sem direção. Every step I take feels lost with no direction. Every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking. Minha fé está... Difícil traduzir esse shaking. Minha fé está cambaleando, talvez. Olha que legal. Eu falei pra você que o my aponta qualquer coisa que é minha. Como, por exemplo, o my family, que tinha aparecido ali em cima. Minha família. E o que apareceu aqui é my faith. Essa palavra é pronunciada faith. Faith, tá? A minha fé. Tá valendo, você pode usar para faith também. Vinícius, isso aqui é fé de religião? Pode ser. My faith, minha fé. Só que pode ser a sua fé também nos seus sonhos. A minha fé de que eu vou conseguir, a minha fé de que vai dar tudo certo. Esse my faith é até mais próximo desse sentido. O que está acontecendo com a minha fé? It is shaking. Ela está cambaleando, titubeando. Por quê? Existe o shake, que é usado com a ideia de bater, tremer, bater, tipo, assim, não bater de soco, mas bater, tipo, quando você bate... Você bate no mixer, tipo, bater de tremer, mexer, rebolar, cambalear. Ou seja, a minha fé não tá assim, retinha. My faith is shaking. Ela tá meio pra um lado, pra um outro, tá bom? Então, tremer é uma boa tradução. No sentido de que ela não tá firme. My faith is shaking. But I gotta keep trying. Abalada é uma boa tradução. Uma boa tradução. Então, minha fé está abalada é uma boa tradução. Podem colocar assim, tá? Melhor que cambaleando, né? But I gotta keep trying. Mas eu tenho que continuar tentando. O gotta, galera, ele significa que você tem que fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. E o que ele falou foi, I gotta keep. Eu tenho que continuar. Por quê? O keep, ele é muitas vezes traduzido como manter. Por exemplo, keep it there. Mantenha isso aí ali. Guarde isso aí ali. Mas o keep também pode ser usado com a ideia de você continuar fazendo uma ação. Que se você olhar para a essência da palavra, para a origem da palavra, ainda é o mesmo sentido. Você mantém alguma coisa. Tá fazendo? Mantém fazendo. Certo? Então o keep, apesar de ele ser traduzido diferente às vezes, como manter, como continuar, a essência da palavra na origem é a mesma. A gente que mudou para soar bonito no português. A tradução. Mas a origem da palavra se mantém. Então keep doing what? Continuar fazendo o quê? Keep trying. Preciso continuar tentando. Aqui é mais um exemplo de ação no ing para passar a ideia de fazendo aquilo. Na origem a gente tem nessa frase o try, que é tentar. A forma ing dele é trying, tá? Tentando. But I gotta keep trying. Eu preciso continuar tentando. Continuar tentando. E o que mais? I gotta keep. Finge que tem um I aqui, tá? Ela não canta um I de novo, mas subentende-se que tem. Gotta keep my head held high. Preciso manter minha cabeça de pé. Por quê? De novo a gente tem o keep, de manter, continuar. Continuar o quê? Manter o quê? A minha cabeça, my head, é a segunda vez nessa música que está aparecendo o bloco my head, minha cabeça. Tinha aparecido lá em cima. A voice inside my head saying. Apareceu de novo aqui. I gotta keep my head held high. Isso aqui vem, na verdade, pessoal, de hold high, que significa manter de pé. O hold é segurar.
literalmente segurar. E o high é para cima, em pé. Alto também. Ele passa essa ideia de altura, de para cima, de altitude e tudo mais. Então, hold high pode guardar com uma ideia de manter a cabeça em pé. Ok? Desse jeito aqui, manter firme, olhando para frente, não abaixar a cabeça. Só que ele tá na chamada forma concluída. Eu preciso manter a minha cabeça segurada de pé. Esse held, ele vem do hold. É como se isso aqui fosse segurar a cabeça em pé e o held high fosse cabeça segurada de pé. Forma concluída, que tá feita, tá? Cabeça mantida em pé. Essa é uma boa tradução. Então o held, ele vem do hold. Por que ele está falando nessa forma concluída? É porque ele está falando de manter a cabeça mantida em pé, tá? Então não vou colocar manter duas vezes, porque fica estranho em português, mas só você entender que o keep tem sua função, o held high tem a sua função. O keep significa continue fazendo essa ação. Vinícius, não tem o my head aqui e você colocou a cabeça. É porque o hold high é usado para cabeça, então por isso eu coloquei a cabeça aqui, tá? Keep my head held high, manter a minha cabeça de pé, alright? Vinícius, eu nunca vi antes essa expressão de manter a cabeça em pé, manter olhando para frente, sem abaixar a cabeça com o hold high. A chance são que você nunca viu isso, provavelmente por causa de uma linguagem poética. A gente está falando de uma música, e música usa expressões que a gente não usa na mesa do café da manhã, certo? Dificilmente você vai ver alguém na mesa do almoço com a família falando: você precisa manter a cabeça erguida. Nossa, por que eu não falei erguido até agora? Às vezes a tradução boa vem sem querer. Então, música vai usar expressões e linguagem mais poética que você não vai ver na mesa do bar, tá? Então é uma coisa mais passada de música. Nossa, incrível que eu acabei de entrar na live, e já tô elevando meu nível de inglês umas 30 vezes mais do que antes. Ah, que bom. Fico muito feliz. Isso aquece meu coraçãozinho. So let's move on. I gotta keep my head held high. E a gente teve duas frases nessa música que usam a expressão gotta, que significa que você precisa fazer. Como eu comentei, eu tenho uma aula aqui no canal falando sobre o gotta. Caso você não tenha assistido, vale a pena. Você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o gotta. Só você clicar aqui em cima que você vai ter acesso a essa aula aqui na gravação do YouTube. Alright? So let's move on. Aqui chega no refrão, finalmente. Pra quem ficou com dúvida sobre o there is, aparece de novo aqui. Vamos falar sobre ele? Ele começa o refrão falando desse jeito. There's always gonna be another mountain, que significa sempre irá haver outra montanha. Vamos lá. Olha essa frase. There is a mountain. Há uma montanha. Existe uma montanha. Essa palavra, a pronúncia dela varia um pouco, tá? Algumas pessoas leem como mountain, outras como mountain. Como se tivesse um G engolido no meio da pronúncia. Mountain. É assim que eu pronuncio. Palavras que têm NT, TN, às vezes elas fazem uma espécie de golpe com a glote aqui para pronunciar. Palavras como, por exemplo, sentence, sentence, tem a palavra gluten, de glúten mesmo, gluten, e mountain é mais um exemplo de palavra que tem essa engolida no meio da pronúncia. Americanos costumam pronunciar assim, eu pronuncio assim. So, there is a mountain, há uma montanha. Nossa, eu tô olhando ali no fundo da paisagem, e o que você vê? There is a mountain, tem uma montanha. Então essa frase significaria isso. Mas e se eu quiser falar o seguinte? Vai haver uma montanha. Ou seja, não tem ainda, mas vai ter. No futuro, sei lá, alguém vai construir uma montanha por algum motivo. Eu falaria isso dessa forma. There is gonna be a mountain. Vai haver uma montanha. Ainda não há, mas vai haver. O que está acontecendo aqui? O gonna é uma expressão do inglês, é uma estrutura, uma palavra, que você usa para expressar futuro. Vinícius, mas você falou que tinha will. O gonna também faz essa função, tá? O gonna e o will, os dois usam para futuro. E, inclusive, eu tenho uma aula aqui no canal, bonitinho, falando sobre o gonna, tirando todas as dúvidas sobre o gonna. Você pode dar uma olhada na aula aqui no meu canal do YouTube. E é muito simples usar o gonna, porque você consegue construir frases como, por exemplo, I'm gonna study. Vinícius, o que você vai fazer? I'm gonna study. Eu vou estudar. Então é assim que você usa o gonna para falar comigo, usa I am, para falar de você, usa you are e assim por diante. Só que o there is, ele é um verbo especial que tem suas regras próprias. E para você usar o there is com o gonna, para falar que vai haver, o gonna vai aparecer dessa forma. There is gonna be. Todo esse bloco grande, então, na verdade, é o vai haver, tá? There is gonna be. Vai haver, haverá.
Geralmente vai vir contraído assim, porque fica mais rápido, fica mais fácil. É assim que tá nessa frase. There's always gonna be. Só que nessa frase ainda tem o always, que é o sempre. A única diferença é a presença do always. Mas se não tivesse o always, estaria valendo. There's gonna be, vai haver. There's always gonna be, sempre vai haver. Vinícius, eu não entendi a regra para chegar nesse there's always gonna be. Não tem problema, se você não pegou muito bem, a regra para chegar no there's gonna be. Mas se você entendeu que there's gonna be é vai haver, pronto, sucesso, fica feliz. Então você consegue criar frases como assim, ó. There's gonna be a party. Vai haver, vai acontecer uma festa. Se eu falo que vai acontecer um casamento, there's gonna be a wedding. Imagina você chega na igreja, a igreja tá toda arrumada, você fala, gente, o que vai acontecer aqui? There's gonna be a wedding. Vai haver um casamento. Então, there's gonna be, vai acontecer, vai haver. Então, sempre vai haver outra montanha. There's always gonna be another mountain. E aí, vai haver outra montanha e o quê? I'm always gonna wanna make it move. Eu sempre vou querer fazer ela se mexer. No sentido de sair da minha frente, montanha. No sentido de fazer o impossível. No sentido de não é humanamente possível mover a montanha. Só que eu vou querer mover a montanha, porque esse sou eu correndo atrás do meu sonho. E olha que interessante, de novo essa frase usa o gonna. Então eu conseguiria falar coisas como I'm gonna wanna make it move. Eu vou querer fazer a montanha se mover, se mexer. Fazer a montanha sair da minha frente para eu passar. Esse it se refere à montanha, tá bom? Então, o it vai se referir a alguma coisa que você já citou na conversa que não precisa citar de novo. Essa é a função do it. I'm always gonna wanna make it move. Fazer a montanha se mover. E esse wanna é querer fazer alguma coisa. Essa é a função do wanna. Então, por exemplo, I wanna go. Eu quero ir. I wanna sleep. Shut up. I wanna sleep. Eu quero dormir, fica quieto. E I wanna make it move. Eu quero fazer a montanha se mover. Eu estou traduzindo como montanha porque a gente sabe que nesse contexto é montanha, o nosso it, porque você conhece na conversa. Então, cada vez que o it aparecer, ele fala de uma coisa diferente, que está conhecida por quem está dentro da conversa. Tá bom? So, I'm always gonna wanna make it move. Essa frase usa de novo o always. Por causa enfim, para caber no número de sílabas da música, né? Fica bonito. I'm always gonna wanna make it move. Então eu sempre vou querer fazer ela se mexer. Então tem algumas palavras que são parecidas com essa aqui. Tem o gonna, tem o gotta, tem o wanna. Essas palavrinhas, elas são informais, elas vêm de contrações de outras palavras, mas você vai ver bastante. Tudo bem? So let's move on. Always gonna be an uphill battle. Sempre vai ser uma batalha árdua, uma batalha difícil. Por quê? De novo a gente tem o always, que é sempre. E aqui o gonna, para falar que vai acontecer, é o gonna be. To be não significa ser. Gonna be significa vai ser, será. Por exemplo aqui, I'm gonna be a doctor. Eu vou ser um médico, eu vou ser um doutor, tá? O que sempre vai ser? Esse contexto de fazer a montanha se mover, esse contexto de correr atrás dos meus sonhos, isso tudo sempre vai ser uma o quê? An é o uma, tá bom? A gente usa o an aqui e não a, porque a palavra seguinte começa com vogal. Então, por isso que eu não posso colocar a aqui. Tem que ser an, tá? Porque o uphill começa com vogal. O que é uphill? Uphill tem o seu sentido literal e tem o seu sentido figurado. Literalmente, significa subindo a colina, para cima da colina. Hill é uma colina, é um morro. E uphill é subindo a colina. Então, por exemplo, gear down when you drive uphill. Diminua a marcha, gear down é diminuir a marcha, tá? When, você drive uphill. Dirigir um morro, dirigir uma subida. Quando você dirigir uma subida, tá? Então, não preciso colocar literalmente subindo um morro. Pode ser uma rua, mas se for uma rua inclinada, isso é drive uphill. Dirigir numa subida. Alright? Só que esse é o sentido literal de uphill. Numa subida, no sentido de subir um morro. Só que existe o sentido figurado da coisa. Vocês acham que correr subindo um morro é fácil? Não, é difícil.
Você carregar um peso, subindo um morro, subindo uma ladeira, é difícil? É muito difícil. E é por isso que existe esse sentido figurado. Uma batalha uphill é uma batalha muito difícil. Esse bloco você vai ver junto, tá? Existe uma... acabou criando esse bloco falado sempre junto. Então você vai encontrar frases geralmente que uphill battle vai vir assim, bonitinho. Mas é literalmente uma batalha que é árdua de fazer, difícil de fazer. É uma batalha subindo a colina. E olha que interessante. Essa música, ela fala sobre o The Climb, que é a subida. O uphill cabe super bem aqui, tá? É uma batalha literalmente contra uma ladeira, difícil de fazer. E sometimes, às vezes, I'm gonna have to lose. E às vezes, algumas vezes, eu vou ter que perder. Tá tudo bem. O sometimes é às vezes, é uma palavra só para expressar aqui às vezes, e a gente tem de novo, mais uma vez, o gonna, expressando que a ação vai acontecer. E qual é a ação que vai ter que acontecer dessa vez? É o have to lose. Por quê? Existe o have to, significa tem que fazer. Então, por exemplo, I have to go. Eu tenho que ir. Você tem que ligar para ela. You have to call her. Indica a necessidade de fazer aquilo. Eu preciso fazer. Eu preciso ir. I have to go. E nessa frase, eu poderia ter falado I have to lose. Então, depois do have to, vai vir outra ação. Eu preciso perder. Tá? Só que eu falei que às vezes eu vou precisar perder. So, I'm gonna, usei o gonna, que leva I am, I'm gonna have to lose. Eu vou ter que perder. So, sometimes I'm gonna have to lose. Às vezes eu vou ter que perder. Ela tá contando de novo sobre a trajetória, sobre a caminhada para chegar no sonho dela. E aí ela, para fechar o refrão, para chegar no final da música, ela fala assim: Ain't about how fast I get there. Que significa, não é sobre o quão rápido eu chego lá. Por quê? Existe esse bendito ain't, tá? Que muita gente fala sobre ele. E o ain't significa não é. Ele é uma negação. O ain't é uma palavra informal que ele pode substituir o is not, ele pode substituir o am not, pode substituir o are not, ele pode substituir até mesmo o have not, pode substituir até o don't em alguns contextos, em alguns lugares. Então sempre que você vir o ain't, você vai perceber que ain't é uma negação informal que substitui a maioria dos nãos que a gente tem por aí, tá? Então, na origem, o que a gente tinha aqui, ó, era it's not, não é. Então, não é sobre quão rápido eu chego lá. Na origem, era it's not, mas foi falado ain't, que é uma forma informal disso, tá? Então, por exemplo, I ain't sick. É uma frase bem informal, mas tá valendo. Eu não estou doente. Na origem era I'm not, só que o ain't é a versão negativa, informal, do I'm not. O I'm not já é negativo, né? Ele é a versão informal do I'm not. Também vale para you. What? You ain't sick? Você não tá doente. Soa bem informal, bem linguagem de rua, tá? Mas pode usar. Só não usa com seu chefe, sei lá. Usa com os manos no WhatsApp. Você não está doente. You ain't sick. Então não é sobre how fast. Quão rápido. O how, galera, você consegue usar ele antes de características para falar o quão daquilo. Por exemplo, how high. Vou usar com o high, que já viu. Quão alto. Nossa, mano, é muito caro o celular. Aí eu pergunto, quão caro? How expensive? Tá valendo você usar para qualquer característica. Então não é sobre quão rápido. I get there. Eu chego lá. E olha só, o get, como eu falei para você quando eu comentei do take também, o get tem vários usos, tá bom? Não é um uso só que existe do get. E um desses usos de get é falar que você chegou em algum lugar. I get there é eu chego lá. Então, por exemplo, tá tendo uma discussão, você acabou de chegar em casa e já estão envolvendo você na discussão e você, well, eu não sei de nada. I just got home. Eu acabei de chegar em casa. Então o got, que aqui que tá o passado de get, tá mostrando essa ideia de que chegar pode ser um dos sentidos que tá valendo ser usado pra get. So I just got home. Eu acabei de chegar aqui, não me cobra não, tá? Ain't about how fast I get there. Lá onde, Vinícius? No meu sonho, no meu objetivo, no que eu quero conquistar. Ain't about what's waiting on the other side. Não é sobre o que está esperando no outro lado. E olha que interessante, de novo apareceu o ain't, de novo apareceu o about, que é o sobre. Vinícius, é o sobre de... O meu livro está sobre a mesa? Não, é o sobre de assunto. What are you talking about? Sobre o que vocês estão falando? O assunto. Então não é sobre
o que está esperando. Esse what's waiting é a contração de what is waiting. O que está esperando. E de novo foi usado a forma ing, mostrando que você pode usar a forma ing para falar que está fazendo. E na origem, a ação que a gente tem aqui é wait, que significa esperar. Waiting, esperando. E aí lá no final, deixa eu colocar aqui a associação do what para o que também, tá? A pessoa falou alguma coisa que você não entendeu, você... What? O quê? Tá valendo. What significa o quê? Então, o que está esperando? On the other side. On the other side. Guarda o bloco. Tá bom? Simplesmente guarda o bloco. On the other side. No outro lado. Literalmente, no outro lado. Guarda o bloco porque ele aparece dessa forma. Por exemplo, eu chego na sua casa, tem um cômodo, aí eu vou chegar perto da porta, falo, cara, o que tem aqui? Aí você, não entra aí. Ele para a porta na sua frente assim. Aí você, what is it on the other side? O que é do outro lado? O que é isso aí on the other side, do outro lado? Tá bom? On the other side of the moon, do outro lado da lua, por exemplo. Então, sempre aparece o bloco desse jeito. Isso responde muito, por exemplo, sobre as dúvidas que a galera mandam sobre guardar os sentidos de in, de on. Eu não entendo muito bem quando usar in, quando usar on. Não se preocupa com quando usar in, quando usar on. É só você usar as expressões do jeito que você aprendeu. Por exemplo, você aprendeu que essa expressão é com on. Só usar com on, tá? On the other side. Não falou in the other side, falou on the other side. Usa dessa forma. Então não é sobre o que... não é sobre quão rápido eu vou chegar no meu objetivo e também não é sobre o que vai acontecer quando eu passar dele, o que vai ter lá do outro lado. Ela tá falando essa analogia em relação à montanha, que ela tem que atravessar a montanha, né? Tá o tempo todo falando uphill battle e tudo mais. Sempre ela vai querer passar pela montanha, mover a montanha. Então não importa tudo isso que está acontecendo. Não é isso que importa. O que importa, it's the climb. É a escalada. É assim que ela fecha o refrão. Então não importa tudo isso que vai acontecer até eu chegar lá. É sobre essa luta para chegar lá que importa. Tá bom? Então, não é sobre tudo que vai acontecer na minha vida depois que eu vou me formar. O que importa é essa luta para chegar lá e conseguir a minha formatura. É isso que me faz acordar de manhã, é isso que me levanta da cama, essa batalha diária para chegar lá. É isso que me motiva, e não necessariamente o resultado, tá? So, o que importa, it's the climb, é a escalada. Esse it aponta que é alguma coisa. Como, por exemplo, it's a cat. Cara, o que é aquilo ali lá longe? É um gato. E it's the climb, é a escalada. Essa é a diferença entre usar o the e usar o a. Se eu falo it's the cat, nesse caso eu sei que gato é esse. It's the cat. Ah, cara, é o gato, pô. É o gato que eu tenho aqui, é o gato. It's the cat. Agora se eu falo it's a cat, é um gato qualquer aleatório. E nesse caso, o que cabe aqui é o the climb, a escalada. É por isso que quando chega no final dos filmes, às vezes você vai ver isso aqui na tela. The end. O fim. Porque você esperava que o fim ia acontecer, agora veio o fim. The end. Então é um refrão bem legal mesmo, o sentido que ela passa aqui. E pra mostrar pra vocês como fica essa música inteira, eu vou aqui perder a minha monetização desse vídeo. Let's do this! Veja se, depois de tudo que eu te passei, depois de tudo que eu mostrei sobre o que acontece na letra dessa música, se agora tá mais fácil de entender. Se você ouvisse agora, se ia soar menos estranho, se ia soar mais tranquilo. Eu sei que você vai sentir um pouco de pressão de entender todas as frases, mas não precisa ter essa pressão. Não tem essa pressão de entender todas essas frases agora, tá? Eu quero que você tente lembrar tudo que a gente viu aqui, tá? I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move, always gonna be an uphill battle, sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's
climb. The climb. Então, se você gostou dessa aula, você aprendeu coisas novas, coloca aqui nos comentários, eu quero saber se você já conhecia essa música, se não conhecia, vai ouvir, porque vale a pena, tem no Spotify, tem no iMusic, onde é que você gostar de ouvir música, e que isso que eu te mostrei hoje te ajude a entender expressões novas e entender coisas nas suas próprias músicas, no material que você gostar de consumir. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.